Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sim, hoje eu falei um pouquinho diferente, mas faz parte, né, gente? Eu gosto de começar sempre de uma forma um pouquinho diferente. Como vocês estão? Espero que bem, porque hoje temos o nosso novo episódio do podcast Altstar. E, como sempre, pessoas incríveis para conversar com você. Ao meu lado, temos Lilian Ferreira. Oi, gente. Sou a Lilian, mãe do Antônio, mais uma vez aqui, com um convidado ilustre hoje. Nosso convidado ilustre de hoje é nada mais, nada menos que meu chefe, Marcos Aurélio da Silva, o secretário da CEPED, Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui de Maringá. Gostaria de passar a fala para você. Vamos lá. Obrigado, Lilian, Antônio. Satisfação em estar aqui com vocês. E a gente aceitou o convite para vir aqui falar um pouquinho sobre minha pessoa, um pouquinho sobre o trabalho que a gente pensa em desenvolver junto com o time lá na nossa Secretaria da Pessoa com Deficiência. Marco, qual que é a importância da gente estar te trazendo aqui? Além da questão de você ser secretário, eu acho que o Marco é uma pessoa com deficiência. Para quem está assistindo o vídeo não vai saber disso. Mas o Marco é uma pessoa com deficiência, mas uma deficiência adquirida. Então, justamente para a gente poder falar sobre... Eu acho que o sensibilizar as pessoas que discriminam, que fazem toda essa conotação com relação à pessoa com deficiência, só que qualquer pessoa ela é passível de ser uma pessoa com deficiência. Eu posso estar caminhando hoje e a partir de amanhã não está mais. Então, eu acho que assim, o quanto é importante você saber como uma pessoa que não era pessoa com deficiência passa a ser e como passa a ser a vida dessa pessoa. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de como isso aconteceu. Bom, muito jovem, né? Isso foi no ano de 1997. Estava ali iniciando a minha vida, né? E por um momento eu trabalhei com adestramento de cães, sabe? Trabalhei 3 anos nessa área. E é aquela história. Você está trabalhando com adestramento de cães, você não conhece o cachorro não é teu. Você está mexendo com o cachorro de outras pessoas, né? Então ali você é uma caixinha de surpresa. Você vai pegar cachorro dócil, vai pegar cachorro bravo. E no episódio teve uma situação que aconteceu em Apucarana, um bicheiro muito famoso que tinha lá, o Mário Tamir, e segundo informações, ele foi encontrado morto dentro do canil dos próprios cães dele. E naquela época repercutiu muito essa situação, né? Então foi polícia, foi exército querendo pegar esses cães, eram 4 cachorros, e essa empresa que eu trabalhava aqui em Maringá, ele conseguiu ter acesso aos cachorros. E a partir dali a gente pegou esses cachorros para fazer um tratamento, né? Aplicar uma situação de obediência, um treinamento até para entender o que tinha acontecido lá supostamente com o próprio dono. E aí, tava ali 30 dias treinando esses cachorros, até o momento que aconteceu a situação, né? Eu ainda falo que tem coisa que está predestinada para você, não adianta você sair da rota que ela vai acontecer. 15 dias antes de acontecer a situação, mais ou menos, eu tive um aviso. O cachorro, eu adentrei o canil, a hora que eu virei, o cachorro pulou nas minhas costas. Ele estava sozinho. Então deu uma voz de comando, o cachorro já ficou repreendido e tal, seguramos. Vida que segue. Se passou mais alguns dias treinando esses cães, e na próxima oportunidade ele estava junto com uma outra cachorra, que era a mãe dele no canil, e se repetiu a cena. Aí ali não deu muito certo, porque já estava em 2. No que eu revidei com o pulo do cachorro nas minhas costas, a outra cachorra já veio para cima de mim. Então ali nós entramos numa luta corporal, foi mais ou menos uns 8 minutos de luta, né? Dentro do canil. E eu estava sozinho na empresa, para não dizer que eu não estava só, tinha uma menina que era a primeira semana dela, e eu havia colocado ela na maternidade para cuidar de uma outra raça de cachorro que tinha dado cria, e ela estava tendo dificuldade para fazer a parte de amamentação. Então eu coloquei essa menina lá e fui trabalhar. Aí imagina, uns 30, 40 cachorros no canil gritando, né? Latindo, por causa do vulco-vulco que estava acontecendo lá dentro. Enfim, 8 minutos mais ou menos, aí me chega o pai do meu chefe. E aí a hora que ele viu a cena, ele já pegou uma enxada, abriu o portão do canil, o cachorro já avançou nele também. E dali começou uma saga, né? Fui pro hospital, 3 dias hospitalizado. Mas eles pegaram na tua perna. Um cachorro segurou, o cachorro pegou na minha perna e ele ficou com ela o tempo todo, né? Era um cachorro novo, tinha 1 ano e
uns 4 meses mais ou menos. Era um cachorro que não tinha tanta experiência com mordida, né? Então não dilacerou a minha perna. Não era aquela mordida que ele pegou e arrancou. tirava para fora. Do jeito que ele pegou, ele travou e ficou. E a mãe dele me atacando. Então nós ficamos ali nessa luta, e quando eu saí dali, nós fomos pro hospital. E eu fui parar no Santa Rita. Aí no Santa Rita houve o atendimento, 3 dias no quarto. O meu pai foi fazer a visita de rotina, e chegando lá, o meu pai já se deparou com para baixo do meu joelho, a perna já estava necrosada. Ela já estava preta, né? E ali rapidamente acionou novamente os médicos e só me lembro que nos corredores é assim, ó, acho que vai ter que amputar. Houve sim um erro médico também, né? Porque a mordida de cachorro, você não pode costurar, costura fechada. Né? Você faz a costura, dá o ponto espaçado, porque se tiver uma infecção, ela será expurgada, né? Vai sair para fora. Então, eu acredito que o erro já aconteceu aí, foi ponto corrido, e não satisfeito, eles enfaixaram a minha perna ainda. Né? Aí dali a gente, vai ter que amputar. Só lembro de subindo ali o corredor do centro cirúrgico, ia fazer 18 anos, né? Ali mesmo eu já desmaiei já, né? Você já dá uma apagada. Acordei 15 dias depois, porque eu entrei em coma profunda, né? Deu infecção generalizada. E aí, nesse tempo todo aí, a junta médica já queria desligar os aparelhos, porque segundo eles eu não voltaria, né? E aí, através da minha mãe ali, pertinente, brigando e falando que não foi desligado, né? O meu pai também. E aí acabou que 15 dias cravados eu despertei, saí do coma. E aí quando eu acordei, eu já me lembrei rapidamente já do que havia sido dito para mim, né? Eu só peguei, passei a minha perna do outro lado assim, porque ela passou direto. Aí eu ergui o lençol, falei, teve que tirar. E aí eu fiquei mais uns 10 dias, eu acho, dentro da UTI, né, em sã consciência, vendo tudo aquilo que acontece dentro de uma UTI, pessoas que chegam e que não horrorizadas, né? E ali você faz amizades, né? Como em todo lugar tem pessoas boas e tem pessoas não boas. E acontece isso inclusive dentro de um hospital. Eu não conseguiria me ver numa UTI hoje em dia. Umas semanas atrás, meu pai teve que ir pra UTI porque ele teve que fazer uma cirurgia e o pós-cirúrgico eu ficava na UTI. E ficar 5 minutos lá dentro eu já tava me sentindo mal lá dentro. É muito chato, é complicado. E ali dentro você cruza com pessoas boas e pessoas más também, né? Eu digo isso porque tem profissional de enfermagem que ele é bom e tem profissional que não é bom, né? Então, teve uma senhora que me adotou lá como filho dela, ela cuidava maravilhosamente da minha pessoa, né? Até sabonete da casa dela levava para me dar banho. Por outro lado, você encontrava uma outra que até para fazer uma medicação que ela tinha que aplicar, tinha que ser uma coisa pausadamente, ela chegava lá e apertava de uma vez. Aquilo me dava uma dor que eu falava, vou te pegar. Enfim. E foi muito infeliz a situação, porque naquela época era muito difícil a questão de especialista, né? No meu caso, na época, era cirurgião vascular que deveria ter me atendido. Na época era o Dr. José Ramos. Tá. E esse doutor, quando eu precisei dele, ele não estava na cidade, ele estava no seminário em Curitiba. E aí eu fui atendido por um ortopedista, que não manja muito da área, né? Então ali também acho que foi uma situação que eu fui infeliz. Por outro lado, tudo tem o seu lado positivo futuramente, né? Mas enfim, houve uma cobertura na época. Eu tinha parente até em São Paulo, que eu não sabia. O pessoal me viu lá em São Paulo. Por quê? Saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, saiu na Veja, saiu no Diário, lembra do Diário Maringá? Todos os dias tinha alguma nota falando sobre a situação, né? Então foi um assunto que teve muita repercussão. Eu fiquei 32 dias cravados no hospital, até o momento que eu saí do hospital, imprensa e aquele assédio para tentar entender, né? Que foi uma situação bem chamativa na época. E os cachorros? Os cachorros, depois a empresa finalizou o treinamento e esses cachorros foram levados para a penitenciária de Curitiba. Foram lá para
cuidar dos presos lá. Então, assim, houve um término de ciclo do treinamento e depois disso a gente não sabe o que aconteceu com esses cachorros, né? Mas, enfim, foram para lá. E a partir do momento que aconteceu isso aí você se torna uma pessoa com deficiência, né? Você entra num mundo que não era teu, não te pertencia. E aí eu, muito jovem, eu lembro até hoje, uma das preocupações pelo fato de você ser jovem, eu ia fazer 18 anos, né? Isso foi em janeiro de 97. Em junho, era o meu aniversário que eu ia completar os 18 anos. Molecão, coisa de homem, né? A preocupação era... Carro. Namorada. Ah, justo. Como que ia fazer, né? Mas enfim, eu morava num bairro lá, eu morei no Itaipu 18 anos. Eu era muito conhecido no bairro. Então eu saí dali e rapidamente a gente foi se envolvendo com as pessoas foram conhecendo também esse lado da pessoa com deficiência, né? Um vai dando força pro outro. Enfim, eu não tive aquele momento de desespero, sabe? Luto. Não fiquei revoltado. Eu sempre coloquei na minha cabeça isso, se é pra ser, vamos aceitar. Deve ter coisa boa pra acontecer. Eu acho que não é uma situação fácil de você olhar, né? Você se vê sem um membro seu e falar assim, não, agora eu vou tocar a vida do jeito que ela vier. Porque não, né? Você vai ter dificuldade para tocar essa vida. Seja amorosa, seja para tirar uma carteira de motorista, seja para o dia a dia. Eu acho que assim, você não vive o luto, mas você tem que passar por um processo. De adaptação, né? De deixar de ser uma pessoa normal e passar a ser uma pessoa deficiente. Em que momento você entendeu que você era uma pessoa com deficiência? Assim, no contexto de pessoas com deficiência mesmo, não no contexto de você achar que não, agora eu sou deficiente porque eu não tenho uma perna, mas no contexto de fazer parte desse outro universo. Eu diria para você que 1 ano depois, né? É mais ou menos, é o tempo que a pessoa vai levar. Porque você entra também na questão de reabilitação, né? Você vai fazer todo um processo de reabilitação. A minha reabilitação na época, eu não fiz ela aqui em Maringá, eu fui para Curitiba. Eu morei 1 ano em Curitiba. Enquanto eu fiquei em Curitiba, eu fiquei fazendo curso, fiquei estudando e até ter acesso à minha primeira prótese mecânica, né? E aí, a partir daquilo ali, você fala, a vida agora é outra, né? E aí fiquei 1 ano, até pensei em morar em Curitiba, mas eu não me adaptei com a cidade, com a questão de clima. Aí voltei para Maringá, né? E no que eu voltei para Maringá foi o momento que você vira a chave e aí você busca situações voltadas para as pessoas com deficiência. Naquela época... Então virou a chave rápido. Não, eu virei, foi rápido. Foi por isso que eu falei, eu não tive um momento assim de crise, sabe? De entrar em colapso emocional, eu não tive isso daí. Isso era mais ou menos 1998, 99? Foi em 97, né? 98, depois eu já tava tranquilo já. E molecão, as coisas eu acho que é tudo mais fácil, né? E acho que também você, dependendo das pessoas que você tem ao seu redor, as coisas ficam mais fáceis. Com certeza. Né? Então, assim, tudo era moda na época. Eu, mesmo sem a perna, eu comprei moto pra mim. Era coisa de jovem, né? Eu andava de perna mecânica pilotando moto. Carro, né? Eu não tinha tido ainda carro, mas eu comprei um carro mecânico, carro normal, que eu não tinha condição naquela época, nem existia tanto, né? A facilidade de carro automático como é hoje. Mas enfim, teve todo um processo, né? E juntamente com as pessoas que eu andava ali, a gente foi se adaptando e rapidamente viramos uma chave. E a partir daquilo ali eu voltei para Maringá e eu conheci o CVI, Centro de Vida Independente. Hoje esse projeto não existe mais, esse projeto acontecia dentro da UEM. Ele era tocado pelo Alexandre Baroni. O Alexandre Baroni, ele era o presidente da instituição, ele era cadeirante também, né? E o Centro de Vida Independente, ele fazia uma ponte de contratar pessoas com deficiência para trabalhar em empresas, né? Naquela época nem se usava esse termo, né, Lília? Sim. Pessoas com deficiência. Era pessoa especial, deficiente, portadora. Pessoa especial. PNE, eram essas coisas aí, esses absurdos aí. E aí naquela época eu entrei na Copel, fui trabalhar no 0800 da Copel. Trabalhei 2 anos na Copel, através dessa instituição, e era uma parceria com eles, então assim, nós éramos mais ou menos umas 100 pessoas com deficiência dentro da Copel, através desse projeto. A rentabilidade financeira não era ruim, não. Então eu trabalhei lá
no 0800, quando você tem dúvida, ligava lá, a gente estava lá para atender. Fiquei 2 anos. E aí, isso foi em 2000, 2002. Em 2002 chegou em Maringá a GVT, Nossa, empresa telefônica, né? tempo, hein? E aí teve um amigo que trabalhava junto na Copel, ele pegou, saiu dali, foi para a GVT e ele me convidou. Fui para a GVT. Fiquei 5 anos na GVT, Nossa. de 2002 a 2007. Ali eu tive a oportunidade de entrar no mercado financeiro, né? A primeira instituição financeira que eu trabalhei foi Itaú. Então, passei pelo Itaú, fiquei 3 anos no Itaú. Do Itaú eu entrei no Banco Real, que depois virou Banco Santander. Fiquei 6 anos ali trabalhando. E por último agora, antes de estar onde estou, eu fiquei no Banco Pan, né? Com o Banco Pan eu toquei ali, a gente trabalhava com a questão das lojas físicas. Então eu era gerente e eu comandava ali uma equipe de 38 pessoas, né? A princípio em Maringá era 10, depois entrou a pandemia, a gente viveu todo aquele cenário, aí o banco resolveu fechar todas as lojas físicas, fomos para casa, e aí quando eu fui para casa, eu fiquei em home, daí eu conduzi uma equipe de 38 pessoas Brasil afora, e aí nós ficamos quase 2 anos nesse projeto de home office, e aguardando uma decisão da empresa, né? Naquela época ainda o Banco Pan era propriedade exclusiva da Caixa Econômica, depois o BTG entrou na parada, o BTG Pactual, e aí quando o BTG entrou a gente já começou a ver uma situação de possível desligamento, porque a diretoria do BTG não era favorável ao home office. E ainda assim perdurou por 1 ano, né? Esse vai não vai, até que o BTG assumiu toda a direção do Banco Pan, e aí a partir disso eles encerraram o contrato conosco. Eu lembro que vai fazer o quê? 1 ano e meio, mais ou menos isso aí? Tá para 2 anos. Foram 300 demissões no mesmo dia. Nossa. Que estavam em home office, né? Então daí ali eu encerrei meu ciclo na área financeira. Você acha que esse projeto da UEM acabou por quê? Então, eu não sei te falar. Eu preciso entender. Inclusive o Alexandre Baroni, ele saiu de Maringá, ele tá morando na Bahia, faz acho que uns quase 20 anos que ele tá lá. E o Alexandre Baroni é servidor da prefeitura. E ele tá voltando para Maringá. Dá pra perguntar pra ele, né? Então, assim, eu tô tendo uns contatos com ele, né? Vamos ver ele voltando. Quem sabe a gente pensa numa possível ação. Mas eu ia... Pode falar. Tá pedindo. Também, às vezes, é aquelas situações que, às vezes, uma pessoa faz um projeto funcionar do ponto de, mesmo tendo todo mundo sabendo o que faz, aquela pessoa sair e faz tudo parar de funcionar também. Falo isso também pela minha mãe, que na época da saúde ocupacional dela, depois que ela saiu, tudo foi desconstruído, basicamente. Mas é que você pensa assim, hoje, se você falou que ano que foi isso que você estava... 97. Quase 20 anos. Sim. Isso não evoluiu, se você parar para pensar. O que aconteceu em Maringá a título de projeto de empregabilidade que tenha, de fato, seja efetivo? Porque eu vejo assim, para mim ser efetivo é a pessoa permanecer no trabalho. Não é a quantidade de vagas que tem disponível para deficiente, porque essas vagas, às vezes a mesma vaga ela vai estar nesse mercado de trabalho o tempo todo, porque a pessoa vai, não deu certo, é a mesma vaga. Vai, não deu certo, continua sendo a mesma vaga. A gente precisa se importar, de fato, com essa entrada da pessoa no mercado de trabalho e esse acompanhamento aqui, para que essa pessoa fique. Ela tem que se deslanchar. Né? Tipo assim, você tem que fazer um acompanhamento ali, seja a empresa, seja um terceiro, mas de dar suporte para essa pessoa, de colocar ela no lugar que nem você trabalhar com telefone, né? O que te impede de fazer qualquer tipo de trabalho que você não precisa? Que nem, não vou falar para você fazer um concurso para coletor de lixo, né? Por quê? Sentido. Não tem sentido, mas não tem sentido, mas para algumas pessoas já teve concurso que já passou no concurso, a pessoa sem perna, para um concurso para lixeiro, né? Para coletor. Então, assim, não, mas falaram para mim que eu podia trabalhar em qualquer lugar. E não é assim, né? Eu acho que você tem que... Quem que vai arriscar, né? Eu acho que quando você passa por um processo de admissão, o médico que está te avaliando, ele sabe onde que ele vai te colocar. Então, nesse trabalho você não pode. Então, você não está apto a ser um coletor. Mas eu acho que, assim, as pessoas têm que ter essa visão
no sentido de, olha, o Marco está aqui, o que ele tem para oferecer, né? Já foi gerente de banco, já tem toda a parte administrativa financeira aqui, né? O intelectual preservado, né? Tem outras habilidades, tem, né, outras capacidades. O que uma perna interferiria numa contratação? Mas interfere. Eu acho que só o fato da pessoa olhar a pessoa com deficiência, ela já não é a pessoa. É como se fosse ler o currículo e não fosse mais a mesma pessoa que está ali no papel. Exato. Hoje a gente tem esse problema, né? Inclusive, antes de estar onde estou hoje, eu passei pela ASAMA, né? A ASAMA é a Associação dos Amputados de Maringá, é uma instituição que já está 31 anos já de existência, e a gente faz um trabalho muito bacana que é em relação à recuperação da pessoa mesmo, né? Essa parte de inclusão, trazer ela novamente, porque a gente sabe, né, os comportamentos não são iguais. Eu reagi de uma maneira, às vezes aquele que perdeu a perna vai reagir de uma outra forma, às vezes a pessoa entra numa depressão. Então o que a gente faz? Através do nosso projeto da ASAMA, voltado para a área esportiva, que é o vôlei sentado e o futebol dos amputados, a gente vai e busca o indivíduo, vem aqui, vem conhecer esse mundo aqui. Porque a partir do momento que a pessoa se torna ali uma pessoa com deficiência, você tem que dar as condições necessárias para ela. Então, ela estando vinculadas às pessoas na mesma situação, isso vai abrir a mente dela, né? Então foi um trabalho que a gente fez, eu fiquei por 2 gestões, fiquei 10 anos como presidente da ASAMA. Ali eu tive o prazer de ampliar muita coisa dentro da ASAMA, né? Era uma associação que estava engessada, eu aceitei o convite, foi um desafio, e através desse desafio o que eu fiz? Projeto federal, Lei de Incentivo ao Esporte. Então, através desse projeto, batia na porta das empresas, fazendo a captação de recursos, e isso dá uma condição melhor para o atleta. Sim. Então, o que aconteceu? O futebol dos amputados, por exemplo, ele veio para o Brasil através da ASAMA, através do Ademir, que é um dos fundadores da instituição, juntamente com o Silvio, que trabalha conosco lá, junto comigo e com o Antônio. Então, trouxeram o futebol em 1990. O Ademir conheceu isso nos Estados Unidos, trouxe para cá. Então, assim, tem que respeitar a história, né? Foi implantado pela ASAMA, era novidade. A ASAMA, enquanto trouxe, teve os momentos de celebridade dela, estando sempre no topo, até o momento que o projeto se perdeu. E aí, a convite deles, quando eu conheci a ASAMA, eu fui pra gente montar o time novamente, né? E eu fui meio que enganado, mas no bom sentido. Que eu cheguei lá e falei, cadê o futebol? Não, vamos jogando vôlei por enquanto. Fiquei no vôlei ali. E aí, de repente, quando me chamaram pra gente assumir esse desafio, nós já tínhamos um time montado. Mas a partir dessa condição do projeto de incentivo ao esporte, eu pude trazer atletas de fora. Tá brincando. Então, assim, eu montei um time que foi falado assim, esse time aqui profissional mesmo. É o time que vai colocar a ASAMA lá no topo novamente, e ali a gente vai permanecer por um bom tempo. E assim eu fiz. Aí eu saí pegando atletas de São Paulo, que jogavam no Corinthians, outros jogavam lá no Santos, eu jogava em São Paulo. Então, atletas de alto rendimento, né? Atletas, inclusive, da seleção brasileira. Eu cheguei a montar em Maringá, teve um momento que nós estávamos com 7 atletas da seleção brasileira. Então era uma potência, né? E quando eu montei isso, foi em 2019, veio a pandemia. Nossa. Aí nós ficamos ali, 2 anos ali parado, não podendo ter a competição, e o time potente montado, né? Mas enfim, no momento certo, quando deu o start de retorno, nós voltamos sendo campeões. E ficamos campeões até o ano passado, né? Então, assim, foi um negócio que deu muito certo. Eu fico muito feliz pela minha passagem na ASAMA, que a gente conseguiu proporcionar isso e colocar a instituição no lugar que era merecedor, né, pela história dela. Então, ano passado, nós perdemos os 2 títulos principais da modalidade, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, era tudo da ASAMA, né? A Tríplice Coroa, dentro de um ano, ela passou na nossa mão e no ano seguinte a gente perdeu. Perdemos para um time que estava sempre nos incomodando, sempre chegando na final com a gente. E aquela história. Chegou a hora deles. Chegou a hora deles. Né? E a gente tem uma dificuldade aqui em Maringá que é a seguinte.
é uma cidade que você não consegue mapear as pessoas com deficiência. Sim. Importante Tamo você na Eu falar tenho isso. essa dificuldade, Estamos né? na segunda Nós tentativa de vamos já mapeamento. falar já. sobre isso aí na que é bom. sequência, mas ali ela já batia já na trave, por quê? O meu público, o futebol de amputados, tem que ser amputado. Para ser jogador de linha, tem que ser amputado da perna, ou alguma deficiência que impeça ele de não usar a muleta, e o goleiro não pode ter o membro superior, né? Tem que ter o braço amputado. Pode ser o braço, literalmente, Ou pode ou ser parte do do braço, perdão. Pode ser parte do braço. Se for parte do braço, tem a condição de ter que colocar por dentro da camisa, passa uma faixa, ele em momento algum ele pode usar esse braço dele. Então a gente se deparou com a situação. Onde estão os amputados de Maringá? Você não consegue achar. Às vezes você passa no semáforo, você vê alguma situação. Eu fiz esse trabalho, faço até hoje, né? De você passar na rua, você identificar uma pessoa que ela se enquadra nesse perfil para associação, seja para o vôlei ou para o futebol, eu vou lá e abordo ela, né? Naquele momento eu tinha uma condição muito bacana em trazer esses atletas para cá, por quê? Tinha um projeto da captação de incentivo ao esporte, através da lei federal, e nós tínhamos em Maringá também um projeto que visava o cumprimento da cota das pessoas com deficiência em grandes empresas. Como que funcionava? A empresa adotava a pessoa com deficiente. Ó, esse cara aqui é jogador de futebol, esse aqui é jogador de E vôlei. eles pagavam o salário. Contrata ele, só que ele não vai trabalhar na empresa. Você vai pagar para ele ser um atleta. Beleza? Ele tem um Tranquilo. funcionário, Ele era funcionário da você empresa, tem a cota, com mas todos os direitos, a função dele era jogar. cumpria a cota da empresa e ele ficava nos treinamentos, né? Treinamento, academia, era um atleta elite mesmo, de ponta. E aí, por um bom tempo a gente teve isso fluindo em Maringá, enquanto a fiscalização do Ministério do Trabalho estava aqui, estava tudo tranquilo. Aí tem pouco tempo aí, de Começaram a 2 contestar. anos e meio mais ou menos, a fiscalização do Ministério do Trabalho saiu de Maringá, ela ficou regional em Curitiba. Uma abençoada lá ficou sabendo do projeto e ela foi contra, né? Meu Deus. Marquei reunião com ela, tudo, mas não teve jeito. O que aconteceu? As empresas foram notificadas, porque ela entendia que não era viável. Como que uma empresa de um segmento, vamos falar uma empresa, não vou citar nomes não, uma empresa que não tem ligação com o esporte, como que ela poderia contratar um para-atleta? Isso no entendimento dela, né? Sim. Então é complicado. Às vezes você tem lá meia dúzia de juiz lá, promotor lá dentro do Ministério do Trabalho, às vezes um que é contra já minou O pior o é assim, projeto. eles preferem ter a pessoa ali sem produzir nada, É. sem dar dignidade para a pessoa, do Aí que essa empresa que eu tinha 33 atletas vinculados a ela, e tem uma outra associação de Maringá também, sei que no dia nós fizemos 98 demissões de pessoas com deficiência. Nossa. Então a empresa deixou de fazer aquele cumprimento de uma ação social, E vocês perderam o projeto. perdemos o projeto. A última empresa que nós tínhamos no projeto nos desligou ontem. Tudo isso por causa de uma canetada. Zerou. Então, assim, a gente tá sem nenhuma parceria com empresas, né? Aí nisso, o que fica acontecendo? O Ministério multando a empresa pelo não cumprimento da cota. Nossa, como se tivesse ainda a sensação de você achar que, nossa, nós fizemos tudo errado, né? E, na verdade, o erro é na canetada final. Aí entra aquela questão que você comentou há pouco, né? Não é qualquer tipo de trabalho que uma pessoa com deficiência vai conseguir executar. Tem o ponto certo dela, né? Pegar uma empresa aí que seja trabalho bem operacional mesmo, como é que vai colocar uma pessoa com deficiência na linha de produção? Não tem sentido. Então, assim, em paralelo a isso, eu pretendo agora no mês de abril dar um pulo em Brasília. Tem uma PL que está correndo lá já. Ela foi colocada lá por mim e pela outra associação, que é a Kings, os cadeirantes lá do basquete. E isso está parado em Brasília, né? Está na mão do senador Romário e da senadora Leila, a jogadora de vôlei, né? A ex. E está parado isso. Já vai fazer 2 anos. Está travado lá. E o que a gente está pedindo nessa PL? Que fique muito claro a contratação de para-atleta no cumprimento da cota. A hora que eu tiver essa lei,
Todas essas empresas de Maringá que fizeram o desligamento dessas pessoas, é só levar a lei, ó, tá aprovado. Eles vão recontratar, Sim. né? Então eu pretendo agora em abril dar um pulo, tô aguardando a agenda aí com eles, pra gente ir lá e reivindicar, brigar, né? E a partir do momento que a gente conseguir isso aí, é um feito nacional, né? A gente vai estar beneficiando o Brasil afora. A ideia realmente é essa. Então assim, por que eu tô te falando isso? Pelo trabalho. A partir do momento que eu me tornei uma pessoa com deficiência, você começa a executar ações voltadas para esse público, né? E é um trabalho que a gente vem fazendo, não é de hoje. E aí agora vamos chegar onde estou. Tive uma rápida passagem ali, você sabe, no conselho, CMDPD. Achei até interessante a situação. É o que a gente fala, Lílio, tem coisa que é para acontecer e ela acontece, né? Tá no momento certo, na hora certa. Eu fui convidado para fazer parte do conselho, então nós seríamos o quê? Um conselheiro a mais no grupo. E é naquela ocasião que nós fomos lá para assumir como conselheiro, abriu-se a oportunidade para a eleição de presidência. Mas foi no mesmo dia, né? Foi no mesmo dia. E eu não tinha essa pretensão nenhuma, né? Até porque você nem podia achar que você ia chegar lá e ganhar uma eleição. E aí eu me lembro que o Silvio e o Ademir me deu um cutuco, assim, eu tava no meio dos dois. Vai. Mas por quê? Pela expertise que a gente teve com a Sama. Então não era uma aventura de chegar ali e se posicionar, né? Então, através do bom trabalho que nós realizamos na Sama, aquilo me dava uma condição de fazer alguma coisa positiva no conselho. E aí nós erguemos a mão ali, aí aconteceu tudo aquilo lá. Né? Toda aquela loucura empate, que foi a eleição. E no final deu certo. 2 empates, meu Deus do céu. O conselho, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ali dentro, né? É desafiador. A gente tem que ter bastante... Eu acho que tem que ter... Como fala? Tem que ter prudência, na verdade, né? Porque eu falo assim, tem coisa que é muito óbvia, que você está vendo ali, você vai sempre ver uma pessoa questionando. E eu acho que... Eu falo assim, que eu mudei muito meu pensamento depois que eu fui para o conselho. Tipo assim, eu entendi que eu não poderia trabalhar só autismo e não trabalhar outras deficiências. E aí, assim, eu sou criticada por isso, tá? Dentro do conselho mesmo, o próprio Ricardo, ele falou assim, nossa, Lília, a impressão que dá é que você não gosta, né, de autista. Eu falei, não, pelo contrário. Eu estou pensando num futuro melhor para o meu filho. Quanto mais segregar o autismo, pior é para ele. Então, assim, eu não posso trabalhar para que todo mundo... Que nem, ó, eu até perguntei para a Carla esses dias, só esse ano, quantas leis vieram para o conselho que são exclusivos sobre autistas? 7. Tá aí de outros. Então, assim, eu acho complicado isso, porque como se você tem uma Câmara de Vereadores que está voltada para fazer projeto para pessoas com deficiência, desde que ela seja autista. Se ela não for autista, ela não vai ser contemplada. Então, eu acho que assim, a gente tem um problema grande. E eu não acho que essas 7 leis são as primeiras, eu acho que na próxima reunião já vai ter mais, e vai ter mais, porque infelizmente é um palco político, então assim, daí as pessoas querem transformar isso em leis absurdas, tá? E eu falo isso mesmo, que eu falo para todo mundo, acho que quantos vereadores que eu já não conversei de falar assim, olha, tá errado, vocês estão fazendo lei discriminando outras pessoas. Mas não, tem que estar escrito lá que é para autista. Aí se você for colocar isso no grupo de pessoas autistas, não, tem que ser só para nós mesmo. E não é assim. Como que eu posso querer, tá? Que nem, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho autista e tenho um filho com síndrome de Down. Então, meu filho com autista vai ter acompanhante, ele vai ter todo o benefício que a lei dá para ele. O meu filho com síndrome de Down, não. Então, assim, é justo isso? Então, eu posso estacionar meu carro na vaga de pessoa com deficiência porque meu filho é autista. Mas quando eu tiver com meu filho com síndrome de Down, eu não posso parar. Porque a vaga não é para pessoas com deficiência. A vaga é para você, para pessoa que tem dificuldade de andar. O autista, eles colocaram no pacote. Só que tanto que que a Ana Lúcia foi até na reunião, que ela estava fazendo uma lei que beneficiaria a pessoa com visão monocular. E aí assim, ela até chamou, que foi aquela reunião que você pediu para a gente ir. Eu falei assim, o conselho vai falar não. Certeza que vai falar não. Porque nem o cego tem direito de usar essa vaga. Aí vem a pessoa com visão monocular, tem direito?
Tá? Em que momento que você não avalia esse contexto no todo? Ou dá para todo mundo, não dá para ninguém. Né? Porque a lei que tinha que mudar não é fazer lei para cumprir, era mudar a lei do COTRAN lá. Exatamente. Né? Isso tinha que ser federal. Você tocou num assunto que eu já vou chegar aí já. Então, vou voltar ali rapidinho, né, pela minha passagem no conselho. E aí, a gente nota que tem muita coisa para ser feita ali, né? A gente tem que contar com o bom senso dos conselheiros. Sim. E aí, agora, nesse momento político aí, a gente teve essa questão de ser convidado ali pelo nosso prefeito Silvio Barros. Tive essa oportunidade. Para mim, foi uma surpresa, eu havia conversado com ele. Tanto que quando eu fiquei sabendo, nem sabia, Lília. Eu estava em Fortaleza. Você não estava aqui. Eu estava disputando um campeonato em Fortaleza. No primeiro dia já lesionei o joelho. Nossa. E aí eu tô quieto lá, era no feriado, meu telefone toca e uma pessoa aqui de Maringá me parabenizando por ser Meu secretário. Deus do céu. Falei, eu não tô sabendo, cara. E aí eu corri dar uma olhada na rede social, tava lá o anúncio, né? Então eu fiquei assim muito feliz pela oportunidade concedida pelo prefeito. E eu acredito que eu tenho sim um potencial. A gente já está fazendo algumas coisas através da secretaria. Tem muita coisa mapeada, muitos projetos encabeçados, boas ideias, atitudes, né? Muita disposição para trabalhar. Sim. A gente sabe Acho que é o não mais dá, importante. não dá para fazer do Não. dia para a noite, Não. né? É uma situação que não depende de nós, não Tudo depende tem do que ter secretário, começo, não né? depende, você tem, é isso aí, é o começo. Eu tenho que dar o start. Sim. Olha, eu tenho a ideia. Olha, eu preciso fazer isso, mas eu preciso da outra secretaria. Sim, precisa. Rapidamente, quando se acompanha o conselho, uma das pautas do conselho era o quê? Era o terminal. Regularizar a questão, Das rampas. tirar os bancos dos de cima bancos. dos tátens ali, arrumar os totens ali com o braille. Então, a hora que eu entrei na secretaria, foi a minha primeira pauta. Eu fui incomodar mesmo. Tanto que eu já havia participado com a doutora Michele lá, Ministério Público. Então eu sabia. E ela ainda falou, ó, fiquei feliz que é você, que eu sei que você vai correr atrás. Então assim, incomodei realmente a secretaria, obras, CEMOB, e aí através desse incômodo, em parceria, a gente conseguiu uma medida paliativa, a gente adequou num primeiro momento. O terminal tem coisas para fazer. Ação, né, Sim, Marco? É uma ação. É uma ação. A gente tá mostrando trabalho. Uma coisa é você mostrar papel e outra coisa é você mostrar de fato o que está sendo feito. Exatamente. Então, assim, eu tô feliz, sabe? Eu tô feliz pela movimentação. Porque eu não quero ser mais um que passou por ali, Não. né? E só ficou sentado ali. Ainda mais que é uma novidade, né? Não é uma coisa que existia. Então, assim, nem dá para ser alvo de comparação. O fulano é bom e o outro não é bom. Porque, assim, cada um tem a sua oportunidade e você tem que... É claro que tem trabalho que já vem quando... É que nem o prefeito, tem coisa que vem pronto, que nem a Praça da Catedral. Não, eu vou destruir a praça para construir de novo porque eu não gostei da praça. Não, já está feita. Dá continuidade. Né? Eu tenho que dar continuidade. Se tem alguma coisa ali que não está legal, vamos adequar. Vamos acertando, né? Mas eu acho que tem que... Mas é um baita de um desafio, né? Mas eu tô envolvido para as pessoas com deficiência mesmo, sabe? A gente não vai erguer bandeira de nenhuma deficiência ali, eu né? acho que tem que partir disso. Então, no primeiro momento, a gente já deu uma medida paliativa de resolução pro terminal. Nós levamos o Ricardo lá, que é o conselheiro, inclusive, a pessoa com deficiência visual. A medida paliativa, ele falou, tá legal, atende a nossa necessidade, né? Agora eu pedi já para a diretoria lá do terminal colocar nas entradas do terminal o mapa tátil deles, a mesa, né? O mapa hoje fica... O Ricardo, você vê, o Ricardo mora em Maringá, usa o terminal, e o Ricardo não sabia que tem o mapa tátil dentro do terminal. Por quê? Porque ele tá num lugar inadequado. Tá lá escondido lá. Então, assim, tem que ser na entrada do terminal. Para dar o norte, a pessoa chegou ali, opa, eu vou para cá, eu vou para lá. Então, em breve, eles vão fazer isso aí. Tem mais essas coisas para ser regularizadas. Existe, nem a pessoa que necessita nem o daqui Ricardo, não sabe. O Ricardo, eu liguei um dia pro Ricardo. Sabia que tem o mapa tátil aqui dentro? Não. Aí eu levei ele lá. Falei, é aqui. Ele falou, não sabia. Então, mas por que as pessoas fazem coisas para pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência não participam daquilo que eles vão fazer? Que às vezes não fica nem sabendo. Mas foi por isso a correção
a medida paliativa do terminal, eu vivenciei ela com o Ricardo. Ricardo, a situação é essa. O que você acha? Dá para fazer assim. Aí levamos agora, Ricardo, vamos fazer desse jeito. Você aprova? Não, legal. Aqui tá bom? Beleza, então vai. E colocamos os bancos lá, dando a condição para ele. Então, o que importa? Se ele aprovou, né, Lília? Eu acho que, assim, o crivo tem que ser a pessoa. Que nem eu acho que, assim, quando vai as demandas de pessoas com deficiência para dentro de um conselho, e dentro do conselho tem várias pessoas com deficiência, de diversas, né, deficiências, você tem que atender a necessidade deles, mas, assim, você tem que entender que todos têm necessidades. Nem todas, tem muitas que vão ser específicas, mas a grande maioria, você tem que atender todo mundo. Quando você vai falar de emprego, quando você vai falar de saúde, quando você vai falar de aposentadoria, não é o autista tem mais direito de aposentar que nem... Vejo um monte de gente entrando e pedindo assim, eu posso aposentar o meu filho porque o meu filho tem diagnóstico de autismo. A criança tem 3 anos de idade. Entendeu? De jeito, né? Então, assim, eu acho que falar sobre pessoas com deficiência, a gente tem que ter clareza, e a pessoa que está te ouvindo, ela tem que ter entendimento, porque o que você vê muito assim é que a pessoa escuta, ela não busca informação e aquilo para ela passa a ser fato, é verdade absoluta. Então, assim, da hora que ela vai buscar alguma coisa e se frustra, mas como que falaram para mim que era assim? Porque a pessoa vende, né? É uma mercadoria que a pessoa vende como se, vai que dá certo. Você entra no Instagram, tá lá, aposentadoria, um monte de coisa, toda mãe tem direito a receber não sei o quê. As pessoas passam a acreditar, porque ali não tem entrelinhas, né? Você tem direito e ponto. Mas para você conseguir, tem alguns critérios estabelecidos ali, que esses critérios não são critérios que todo mundo vai conseguir estabelecer. Não são favoráveis, claro que não, até porque a gente conta com tudo que é benefício é para uma classe muito pobre. Né? Então, assim, você tem que ver em que patamar você está, no que você está conseguindo dar conta. Só porque está escrito que tem direito, eu quero também. Tem que ver se se enquadra. Exatamente. Eu acho que ninguém cria uma lei dando dinheiro para todo mundo sem ter e outra, esse enquadramento nunca vai ser tão fácil. E o Ricardo, sabe, inclusive, até falo que porque o Ricardo é uma pessoa bem exigente, né? Sim. Temos que trazer ele de novo. É bem crítico. Eu acho que, assim, você tem que pegar justamente com isso. Você não vai pegar a opinião de uma pessoa que vai falar para você, não, do jeito que fizer, tá bom. Não, ele vai questionar. Então, ele foi favorável. Então, assim, a gente tá dando sequência, né? Ele deu também para nós um feedback em relação ao semáforo sonoro de Maringá. Tá satisfeito. A gente tá buscando, pedindo instalação em outros pontos da cidade. Então, assim, tem muita coisa para fazer, sabe, Lili? Uma outra novidade que eu posso dar um spoiler aqui para vocês também é a questão de acessibilidade lá no aeroporto. Eu não sei se você está sabendo disso. Lá no aeroporto hoje, como que você faz o embarque de um cadeirante na aeronave? As pessoas carregam ela basicamente para dentro. Exatamente. Carrega. Ela é carregada, né? E eu falo isso porque nós temos lá a Gi, a cadeirante, a Gi sobre rodas, né? Eu conversei com ela e ela viveu uma situação em Maringá, na companhia, segundo ela, na Voipaz ainda. Ela foi literalmente carregada para dentro da aeronave. E no que estavam adentrando ali a escada, meio que deu uma desequilibrada, uma chacoalhada. A pessoa vai fazer o quê? Vai disparar outros gatilhos dela, né? E aí já vejo a questão de preocupação, questão de ansiedade, como é que você quase me derruba uma cadeirante? Né? E ela contou para nós ainda que ela viajou também, né, naquela situação para São Paulo, não tinha comissário a bordo. Né? A tripulação ali que cuida de todo mundo não estava na aeronave. Então ela foi para São Paulo decepcionada, né? E passando mal. E aí, conversando com ela, rapidamente já deu uma pesquisada. E nós não tínhamos nada em Maringá. No Brasil não tem, na verdade. E hoje eu tenho aí para falar que já era para ter acontecido essa inauguração agora dia 20, não deu tempo. Mas nós temos uma solução para o aeroporto de Maringá. Então, eu acredito que mais ou menos uns 45 dias, Meu Deus, a gente vai inaugurar da data da gravação desse vídeo, gente. Porque vai que vocês estão vendo no futuro e acham que isso já ainda não foi feito. Uma plataforma, né, que ela vai dar acessibilidade para a pessoa entrar na aeronave.
E é uma plataforma que ela vai dar condição tanto para a pessoa com deficiência como para a pessoa sem deficiência. Sim, um idoso Acesso que vai simultâneo. conseguir. Em um lado, escada, nível, o degrau 90 graus. Hoje é assim Sim. ou é assim, né? Eu ainda brincava quando chegava em Maringá. Nossa, deu uma tropicada aqui, eu caio lá no chão, Sim. vai saber o que aconteceu, né? Então a gente vai resolver esse problema através de uma empresa, é um parceiro nosso, é o Igor. Vai fazer adaptação ou não? Nessa plataforma? Ou ela já é Ela própria já para está isso? pronta para isso, né? Nossa. Então, um lado vai ser escada para a Lilian subir e do ladinho aqui, se nós tivermos ali a Gi, por exemplo, Ela vai subir vamos junto. colocar no elevador e o elevador leva elevador. ela. Hoje, só para você entender, pegando ali uma carona do que o Igor me contou, eu também não tinha dimensão disso, uma aeronave quando chega no aeroporto, ela tem 30 minutos para ela desembarcar, fazer higienização, abastecer E colocar o povo e embarcar o povo novamente. Uma pessoa com deficiência, um cadeirante, levava de 8 a 10 minutos para fazer isso. para embarcar. Com a plataforma, passa para 32 segundos. Então, engraçado que assim, o próprio aeroporto ele tem toda uma estrutura de já separar, né? Tipo assim, quem é cadeirante já fica ali esperando, né? Até porque eles sabem que eles têm que ir primeiro com eles, porque já, imagina esse tempo, né? Exatamente. Então essa plataforma ela vai revolucionar. Lamentavelmente, é uma situação que não vai beneficiar o aeroporto. A plataforma, ela é da empresa, ela é da companhia. Entendi. Então, nesse momento, essa plataforma ela é da Gol. É da Gol. Mas assim, eu estou bem animado. O outro que vê vai querer fazer também. Sim. Você acha que ele vai perder? Ele vai ter essa condição, né? E aí a gente entra agora também numa situação, Lília, que o próprio conselho, por exemplo, vai poder exigir isso aí. Lógico. Pô, a Gol tem. Por que a Azul não vai ter? Passa a ser o quê? Uma lei. Lógico. Né? Então, eu já estou correndo todo esse caminho já para que isso se torne uma lei, né? Então, assim, daqui a pouco, a Gol fez essa encomenda, a primeira plataforma é para Maringá, e a Gol já encomendou mais 15, que serão levadas para São Paulo e para o aeroporto do Rio Grande do Sul. Nossa. Então, estou aguardando agora. Qual que é o próximo passo? Essa plataforma já está no aeroporto. Ela já está lá e nós estamos agora aguardando a liberação para os testes. Tá. Né? Vai colocar a plataforma na aeronave, começar a deixar o povo embarcar, daqui a pouquinho vai chegar as credenciais, eu vou estar participando desses testes, e aí a gente vai mantendo vocês informados. Mas assim, de antemão eu fico animado, fico feliz porque a gente vai dar uma condição para uma companhia, e através dessa condição, ela estando aprovada 100%, a gente tem tudo para fazer isso virar lei. Né? Virar lei. Daqui a pouco a outra companhia vai ter que ter. E aí a gente está caminhando para um caminho que é acessibilidade. Sim. A gente tem que dar essa condição. Se a pessoa é tão importante, essa plataforma, tão sensacional, que onde vai o cadeirante ali no elevador, foi colocado até um assento. Então se a Lilian tiver com o pé quebrado, por exemplo, tiver alguma lesão, não consegue subir uma escada, vai subir. Vai de elevador. A plataforma vai te levar lá na porta. Então, assim, eu tô bem animado. Eu não vejo a hora da gente dar esse play aí, sabe, dessa inauguração. Eu mando mensagem pro Igor toda semana para saber como é que tá. Tô bem animado. E eu quero estar lá. E é mais uma ação que a gente vai fazer e mostrar para a população, né, Lili? Que é um outro desafio que nós temos de... Às vezes, se você for parar para pensar, tem pessoas que nem viajam de avião por um cadeirante. Por isso. Por não saber até que a companhia aérea vai levar, que vai demorar, que vai carregar, mas tem gente que não viaja. Eu fiquei muito animado, sabe? Depois que eu saí dessa reunião com a G, passou assim, acho que um mês, eu mandei para ela. Ela falou, não acredito. Então, assim, interessante você ver a alegria da pessoa. Né? Não, né? Eu falo assim, você mostrar como que fala? Um objetivo que você tem na vida, uma coisa que é necessário para você, e você vê que alguém prestou atenção naquilo que você está falando, eu acho que isso não tem... E tem outro ponto importante, sabe? Estou bem animado juntamente com o Igor, que é um empresário, porque isso é um projeto de Maringá. Inclusive, nessa plataforma, o slogan, orgulho de ser Maringá. É uma ideia que vai estar sendo vendida Brasil afora aí, né? Então a gente vai estar dando essa condição. Também. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente está correndo atrás, e eu acho que são nesses momentos que a gente vai ter que aproveitar
através dessas ações, e mostrar para a população de Maringá que nós temos uma secretaria voltada Exatamente. para a pessoa com deficiência. Exatamente. Né? Eu acho que assim, tem que fortalecer. Eu falo assim, que todo mundo tem muito medo de que é uma secretaria que acabe por ela ser uma secretaria pequena. Mas para mim, eu sempre tenho na minha cabeça que tudo tem que ter começo. Então, eu odeio ouvir críticas de uma pessoa que está começando. Ah, não vai dar certo. Mas nem começou ainda. Não, tem tudo para dar certo. Né? Nós temos o público, e é um público em peso, né? Não, é um público exigente, é um público carente, né? Então, assim, você tem que pensar assim, que de fato eles estão no invisível aí, escondido no submundo, se você for pensar. Exatamente. Quantas pessoas que nem saem de dentro de casa? Uma outra ação que a gente está fazendo aí, eu pedi e a comunicação mostrou isso, foi colocado na imprensa, é a questão das rampas, né? Sim. A substituição da rampa metálica, né? Aquela lá até eu já caí, que nem sou deficiente. Tirando ela, colocando a rampa de concreto, dando uma condição melhor para todo mundo, né? Não só para o cadeirante, para a pessoa com deficiência. É igual você falou. Eu já caí. Até para você. Você vai passar, vai transitar ali com segurança. Aquilo é um... Então, assim, são nessas ações que a gente vai estar dando a nossa cara, mostrando a nossa identidade, mostrando a nossa importância, né? E, em paralelo a isso, a gente precisa também falar um pouquinho do mapeamento da pessoa com deficiência. Isso, né? Importantíssimo. Maringá hoje não sabe entregar esse número para nós. A gestão, nem do passado, nem gestão atual, nós não temos esse número aí. O máximo que a gente tem é o do censo. Exatamente. Então, assim, precisa, em parceria com as pessoas com deficiência, elas aparecerem para nós, né? Eu estou devendo, por quê? Preciso de um material oficial vindo lá da prefeitura, está em confecção, e quando nós tivermos esse material, qual vai ser o meu papel? Vamos bater na porta nos programas locais, programa popular mesmo, sabe? Salsicha ali, um beija-flor, e a gente pedir a oportunidade de levar esse mapeamento lá. Né? Vamos colocar um QR Code lá na televisão, e aí através disso, um escuta, outro escuta, um familiar ouvindo. Qual que é o objetivo do mapeamento, Lília? Às vezes até a pessoa com deficiência, o próprio familiar fica naquela defensiva. Participo ou não do mapeamento? Ah, eu recebo um benefício do INSS. Fica com medo Vou de perder? Não, gente, não vai. O mapeamento é exatamente para a gente saber qual é o quantitativo das pessoas com deficiência de Maringá. Para poder fazer política pública em cima disso. Né? Exatamente. Política pública, saber onde que eles estão, em que bairro estão, qual é a maior concentração. Naquele bairro, por exemplo, tem o maior número de cadeirantes em Maringá. Vamos pensar numa ação voltada para esse cadeirante. Você sabe que assim, ó, se o nosso sistema de saúde, tá, ele contemplasse isso, existe já alguma coisa, mas se ele contemplasse isso, todo mundo que tivesse cadastrado no SUS em Maringá, a gente tinha como saber se era a pessoa. Né? E assim, era só ter um item lá a mais, porque assim, esse pessoal que trabalha no Programa Saúde da Família, eles vão nas casas, então assim, eles sabem onde tem pessoa com deficiência. Exatamente. Agora, e isso é uma coisa que o próprio Conselho já conversou a respeito. Eu fui um dos que tinha sugerido essa ideia para encontrar a quantidade de pessoas com deficiência na cidade, mas não foi seguida à frente a ideia. Mas agora com a gestão do prefeito Silvio Barros, vai retornar esse projeto? Você sabe por quê? Porque eu acho que, como existe o Programa Saúde da Família, o programa existe justamente para dar assistência a essas pessoas, a todo mundo, na verdade. Mas é um lugar, se você está mapeando pessoas, você, dentro do posto de saúde, o posto de saúde sabe quem que é a dona Elvira que mora ali na... O CRAS. Né? Exatamente. Então, assim, como é um sistema amplo, que nem assim, eu quero procurar qualquer coisa no sistema do SUS, eu acho. Né? Eu acho o seu nome, eu acho o seu telefone, eu acho tudo teu ali. Então, assim, tinha que ter um itemzinho lá, pessoa com deficiência, assim, qual? Ponto. Eu acho que não só por mapeamento, mas eu acho que seria uma forma muito fácil da gente conseguir... O quantitativo. Né? Mas tinha que começar do zero. Eu conversei lá já com o secretário Nardi, né? E vai retomar, né? Mas assim, enquanto isso não acontece, o mapeamento ele vai ter que acontecer de uma maneira gradativa, né, Lília? Tem que acontecer. Então, por isso assim, quando a gente for na mídia, a gente vai ter que estar convidando essas pessoas, né? E todo mundo que souber da existência de alguém, entender a necessidade desse número, né? E não ter medo de chegar num número. A gente precisa do número para que isso seja bom, não que seja... Hoje nós temos um número em Maringá
de 9 mil pessoas com deficiência, né? Isso aí tá fora da curva. Tem Se você for pensar, quantos por cento da população é pessoa com deficiência? eu diria que É 8%? é 8%, né? De 8 a 10%. Que dá Então, 18 milhões. exatamente. Então, assim, tem um censo que aconteceu pelo IPARDS. É estado isso, tá? Tá. Mas ele está falando de Maringá. Esse IPARDS ele aconteceu em 2022, só que dentro dele, com essa atualização de 2022, o número da pessoa com deficiência está atualizado até 2010 apenas. Nossa. Olha só que doideira, né? É 22 a informação, só que a pessoa com O deficiência é dado- de 2010. E lá já chama muita atenção. Em 2010, pelo levantamento que o IPARDS nos passa, eu não estou com esse material aqui agora, mas Maringá já teria ali mais ou menos 60 mil pessoas com deficiência. Imagina. Aí a gente tem que tomar cuidado, né, Línia? Porque o maior público de pessoa com deficiência, quais são? É o visual É e físico. o auditivo. São os maiores ali. Inclusive o visual. O visual por quê? A gente está falando de monocular. A gente tem que entender Sim. até Até onde vai essa realmente classificação a da pessoa? pessoa O que é cada? com deficiência, né? Então, assim, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar precisando de um censo na cidade, sabe? Eu Voltado acho. com Censo essa próprio. especificidade. Ó, vamos ver quem é a A pessoa gente com colocou deficiência. isso no programa, né? Foi colocado. Então, se foi colocado no programa, a É. gente já tem um... Inclusive, posso já pedir Pode. já para o Antônio trabalhar? Pode. Com certeza. Pegar o plano lá. A gente tem que pegar o plano e ir folhear olhando ele daquilo que a gente e colocou. olhar quais são ali, principalmente as nossas obrigações ali, né? E agora que a gente está à frente da secretaria, Foi a nosso gente pegar pedido, e, né? Sim. e almejar isso aí e correr atrás mesmo. Então já fica a dica aqui. Porque tem outras obrigações de outras secretarias. Sim, mas a gente o tem que for resolver a nosso nossa lá... primeiro, né? Mas tá no radar e a gente vai ter que pedir isso aí, sabe? E é isso que a gente tá falando. Através disso, a gente vai estar dando uma melhor condição para as pessoas com deficiência. Né? Nossa, isso é maravilhoso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa semana. Bora. Nossa semana que vem. O que você acha, assim, de estar participando nesse primeiro momento com essa semana de conscientização? Existem críticas com relação a essa semana por conta de você estar trabalhando o autismo. Só que, assim, começou-se a trabalhar porque existiu um movimento ali que quis que acontecesse. E a partir do momento que foi feito o primeiro, não tinha por que não fazer Novamente. os demais. Exatamente. Né? E eu acho que a gente tinha que, na verdade, se envolver para fazer de tudo. Né? Não só o dia lá em setembro, em dezembro, mas a gente poder fazer uma homenagem, na verdade. Né? Não é, eu acho que não é, como fala? Eu diria... Comemorar, não é nada disso. Não, eu diria que é apoio realmente, Sim. né, ao autista. Né? Eu acho que nesse momento, a semana de conscientização, a gente mudou o foco dela. Quando começou a acontecer há 9 anos atrás, mais ou menos, a gente entendia que o público seria familiares. E naquele momento era um momento que estava se falando muito do autismo e descobrindo, fazendo esses diagnósticos. Então, assim, a grande maioria das mães estava carente de informação. Então, era um momento onde falar para familiares era importante. Esse momento passou. Os familiares não querem mais ouvir. Então, hoje você faz uma palestra com um profissional gabaritado e vai aparecer outras pessoas, não vai aparecer familiares, vai aparecer uma ou duas que se interessou porque conhece o profissional e quer ir lá. Então, a gente teve que mudar o foco para a gente... Qual que é a maior necessidade do autismo hoje em Maringá? Atendimento. A maior necessidade é atendimento. Nós não temos, embora algumas pessoas vão falar que nós temos profissional, sim, nós não temos profissionais. Tá? Isso é muito claro. A faculdade aqui, a Uningá, tem o curso de terapia ocupacional, tem todo tipo de terapia que forma aqui dentro. Então, assim, a gente já tem universidade formando, só que eu já cheguei a ligar aqui para saber, no curso de terapia ocupacional, se tinha como indicar alguma pessoa que tinha se formado. Não, que já estava trabalhando. Então, assim, o mercado de trabalho, sem ser o SUS, já está pegando essas pessoas. Verdade. Então, assim, entre eu sair da faculdade ganhando 10 mil e fazer um concurso para ganhar 4, eu vou apostar nos 10.
Então, assim, a gente tem uma dificuldade, então, assim, a gente tem que trabalhar capacitação, tentar capacitar quem já está dentro Na do área. serviço para a gente ter profissionais para atender. Então, assim, nossa maior demanda hoje é essa. Então, para quem que a gente tem que falar? Para quem está dentro da universidade. Por isso que a gente foi mudando o foco. Um momento a gente pensou que a gente tinha que falar para a sociedade, mas a sociedade só vai ouvir quando nós formos até elas de forma individual, porque de uma forma que eu estou fazendo uma palestra de conscientização, essa sociedade não vai vir ali simplesmente para ouvir falar. Então, assim, a gente focou em trazer pessoas que estão na academia, estão querendo aprender e pode ser a oportunidade de mudar. Olha, eu não estava pensando nisso, que nem ano passado de teve carreira. pessoas que... Teve uma TO que veio falar que os alunos de TO não sabiam da possibilidade de trabalhar com aquilo que ela trabalhava. Então, eles ficaram... Né? Então, assim, tenho mais um caminho para seguir. Então, o nosso foco hoje é de conseguir ter essas pessoas no mercado de trabalho. É você falar sobre, quanto mais você falar para eles, porque até 5 anos atrás, essas pessoas que estavam no banco da universidade, eles não estavam tendo nada sobre autismo. Passava por uma psicologia, por qualquer uma, e eles não estavam tendo nada. Era uma fala que, vamos falar sobre autismo. Pá, passou. Mas não tinha nada que era uma referência muito importante. O ano passado, a gente foi em uma aula da UEM, e aí, assim, aí você já vê como isso está sendo tratado lá dentro. Então, assim, você já fala assim, olha, já está chegando com mais intensidade, então as pessoas têm mais oportunidade de conhecer. Então, eu acho isso ótimo. Que nem, eu trabalho no hospital. Sempre tem alguém que se aproxima de mim, que é estagiário, que acaba em algum momento se envolvendo com alguma coisa do autismo. Tem uma menina que acabou de se formar em nutrição, nem é a área dela trabalhar com autismo, mas ela já entrou em contato comigo para participar da semana, porque na clínica que ela trabalha tem bastante autista e que ela quer participar. Daí no domingo ela vai estar com a gente na caminhada. Então, eu acho assim, isso é o importante, de você conseguir não só oferecer uma coisa que não vai ter um depois. Eu acho que tem que promover o conhecimento. Exatamente. Né, sobre a causa aí. O evento ele vai ser muito importante, né, Lene? Vai ser a primeira vez que eu estou participando. Sim. Agradeço por essa parceria que a gente fez aí. A gente vai estar junto com você lá. Eu acho que é um momento assim que a gente precisa incluir a pessoa. Exatamente. Com autismo, né? Faz parte, é uma pessoa com deficiência, ela tem que saber dos direitos dela, como outra pessoa qualquer com deficiência. Exatamente. Então é um tema muito importante, muito relevante. Eu sei do seu empenho em relação a essa causa, por você ter o Antônio, e me surpreende, chama a atenção do Antônio, dele ser autista, ele tá à frente desse projeto. Sim. Com você, né? Acho importante, sim, sabe? E estamos ansiosos, né? Bastante. Eu, Sinclair ali, a equipe como todo, vamos chamar todo mundo, a gente vai estar envolvido com você lá em todos os dias. Vamos aproveitar para fazer o convite. A gente vai colocar isso no ar antes da semana. Segunda-feira, dia 31, começa a programação. Então, assim, eu vou pedir para consultar no Instagram, tudo que todo mundo está publicando, mas vamos ter palestra de segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira tem um show de talentos, no sábado tem Movimento Ateia, aqui na Uningá de manhã, às 9h. Tem cinema, Cineflix, às 11h. Acho que provavelmente 2 sessões, uma para adulto e outra para as crianças. Sábado à tarde vai ter o piquenique, que vai ser o fenômeno nosso, né? Xodó. Nosso xodó, porque é o momento que a gente espera que as crianças participem. Eu acho que esse é o momento de família autista e de todo mundo que tiver. Vai ser no Parque Alfredo Niffler, às 14 horas, vai ter tobogã, vai ter piscina, como fala, futebol de sabão, piscina de bolinha, pula-pula e mais recreações que vão levar, além de algodão doce e pipoca, né? Mas como é um piquenique, legal que as pessoas levem seus lanches, que é o momento de você compartilhar com a família também. Então, eu acho que vai ser muito legal e muito importante. E esse ano, assim, a gente está trabalhando com mais força, porque mais secretarias estão envolvidas, né? Normalmente, sempre quem toca é a Secretaria da Saúde, com uma Secretaria de Educação que sempre faz alguma coisa para os profissionais. E esse ano o CEPED está apoiando a gente bastante, Secretaria da Criança. Eu falo enquanto Secretaria de Saúde, porque sou da Secretaria de Saúde. E a OAB
que está apoiando a gente, até por ser do conselho. Então, assim, depois vocês vão ver que tem bastante gente envolvida nesse processo. E vai ter uma fala muito importante, que eu acho que para todo mundo que tem muita dúvida sobre direitos da pessoa com deficiência, que é a doutora Michele Nader, que é promotora do Ministério Público, na quarta-feira, no dia 2, que é o dia da conscientização, ela vai estar falando sobre direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que é uma oportunidade de estar com ela, por conta de que não é uma pessoa tão acessível, né? Não é qualquer pessoa que tem esse acesso com ela de encontrar na rua Verdade. e querer saber alguma coisa. Mas tem profissionais maravilhosos que vão estar falando e eu acho que a gente tem que aproveitar essa semana. É uma baita de uma oportunidade, né? Sim. Pra gente estar envolvendo todos, inclusive o público que Sim. é autista. Sim. E também para a população no geral, né? Até pra gente abrir a mente dessas pessoas, terem um entendimento e começar a se preocupar com a causa. Exatamente, né? é olhar para o outro, né? Tem que olhar para o outro. Olhar para o outro. E no domingo nós temos uma caminhada, que eu acho que é onde a gente consegue estar no meio da sociedade, para a sociedade ver que existe esse público que está aí. Gente, nosso tempo está acabando, mas deixarei o Marcos fazer uma palavra de despedida, suas considerações finais. Fala assim, ó, eu vou voltar para mostrar, daí nós vamos passar aqui a plataforma do avião. Então, já fica a dica então, né? Assim que nós tivermos, eu vou te convidar, Leila, tá? Você vai estar envolvido, o Antônio também vai estar envolvido. Então vai ser uma satisfação da gente realizar esse feito, Nossa. né? E depois a gente traz algumas imagens aqui para você mostrar Joia. para o seu público, tá? Mas eu quero deixar registrado aqui o seguinte, contem comigo, né? É uma parceria que a gente constrói aqui, para qualquer situação, estou à disposição. Eu sou um cara bem acessível. A gente conversa o dia inteiro. Conversa, a gente conversa bastante, né? É necessário. E lembrar a todos, né? A gente está numa briga e numa luta para as pessoas com deficiência, né? Então tem muita coisa para ser feita e conte comigo. Estou me movendo, estou em movimento, muita disposição, muitas ideias. Eu tenho um projeto que depois eu te conto. Opa. É um projeto voltado para a pessoa com deficiência, no caso o autista, e eu te mostro depois. Joia. Tá tramitando Então, as coisas aí. Então, vamos descobrir precisando logo, de ajuda, você sabe. Conte com a gente. É isso. Obrigada, Obrigado Marco. Imagina, pelo a gente convite, que agradece. Nós que agradecemos. Mas com isso, gente, temos que nos despedir, porque querendo ou não, a gente também tem que viver, tem outras coisas para fazer, além de gravar, temos que trabalhar, entre outras coisas. E nessa, agradeço a todos por terem nos aguentado por mais de 1 hora que foi essa gravação. E vejo vocês na próxima. Não esqueça de curtir esse vídeo, dar os seus likes, compartilhar com amigos, inimigos, desafetos e afetos, e ativar o sininho para sempre ficar sabendo quando nossos vídeos estão chegando. Com isso, gente, muito obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.